Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias que são postadas sempre às 5h05 da tarde, né, para você ter 5 minutinhos de reflexão e aprender mais da palavra de Deus. Sempre um tema que a gente vai percorrer durante 5 dias da semana, segunda a sexta-feira. E hoje nós vamos continuar nossa reflexão de quem é Jesus, e a palavra está em João quando ele diz: Jesus é o Logos. E por falar em Logos, né, a gente precisa entender que palavra estranha é essa. Logos é uma palavra traduzida do grego, né, ou é uma palavra grega que traduz-se por palavra, fala, pensamento, verbo. Por isso que a gente vai encontrar em algumas versões, né, no Evangelho de João, quando ele começa dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus. E algumas versões vão dizer: no princípio era o verbo estava com Deus. Ou o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ou a palavra se fez carne e habitou entre nós. E por que João começa seu argumento a respeito disso? Bom, primeira coisa, porque havia uma forte influência grega naqueles dias, e a questão dos gregos a respeito do universo era de que a razão divina, ou pensamento, né, mantinha toda a harmonia do universo, uma razão, né, de uma mente universal de Deus. Ou seja, ele estava dizendo, os gregos diziam: olha, tudo que está aí, ele é fruto de uma razão divina, de um pensamento de Deus. E mesmo que muitas vezes de forma impessoal, era algo que não tinha uma relação, né? E agora João vem e diz assim: deixa eu explicar para vocês, né, essa grandeza do universo é a partir da palavra ou da razão. E essa razão, esse pensamento, esse logos é Jesus de Nazaré. João então faz uma ligação, né? Quando ele diz: olha, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, nada que se fez sem a palavra. Deixa eu ler para você em João, no capítulo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, e por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Ou seja, João está dizendo, né? Ele começa seu evangelho, como eu disse na nossa reflexão anterior. João não se ocupa da genealogia de Jesus. Pelo contrário, agora ele expande, ele diz: Jesus é o Criador, ele não é algo que foi criado, né? O Cristo de Deus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, né? E ali nós estamos vendo João combatendo aquela heresia que dizia que Jesus estava lá no meio da igreja, esse pensamento grego, né? Essa influência gnóstica que vive e mexe, permeia a reflexão cristã, tentando colocar, né, coisas que parecem ser verdade. O gnosticismo apresenta sofisma. O que é um sofisma? É algo que tem aparência de verdade, que parece ter uma lógica, uma razão, mas que são mentiras, são setas de Satanás para desvirtuar, para trazer o povo para uma escravidão, ou para levá-lo para longe daquilo que é o objetivo de Deus. E ali estava João, né? E ele falando: olha, essa palavra ou essa razão que vocês entendem é Jesus de Nazaré. Ele construiu, João foi maravilhoso que ele constrói a ponte essas duas culturas, porque para os judeus entender palavra era uma coisa fácil, né? Então João está dizendo: ele é a palavra, ele é aquele que estava no início, e por meio dele tudo foi criado, né? E ao mesmo tempo ele começa a dizer que ele é o verdadeiro, ele é a verdade, né? Você se lembra que a gente refletiu um pouco sobre isso lá em Matrix, quando Platão falava que o mundo, né, a reflexão grega lá, ele fala assim: olha, o mundo é sombra. Ele fala lá do mito da caverna, quando as coisas que vemos, que nos interagem, que nós interagimos, são sombras das verdadeiras, mas nunca teve acesso àquilo que é verdade. E Jesus, esse que é a palavra, veio e interage conosco. É tão maravilhoso porque no mundo grego, ou num sofisma do gnosticismo daqueles dias, diz assim: olha, Deus
tão santo que não tem nenhuma ligação com a matéria. E agora João vem e diz assim, não, Deus amou tanto o mundo, as coisas que ele criou veio dele, que ele se faz homem para habitar entre os homens, para mostrar para os homens o caminho que ele deve andar. Ou seja, o João estava combatendo a ideia de que Deus tinha deixado todas as coisas à sua própria sorte. E ele mostra, não, ele se fez gente para mostrar para a gente o caminho do amor. Ou seja, João fala de amor, fala da essência de Deus, para que eu e você possamos desfrutar dessa essência. Há muita gente pensando que está deixada à sua própria sorte, mas Deus intencionalmente, em todo tempo, tem buscado reconexão com a sua criação, comigo e com você. Ele tomou iniciativa, é o Cordeiro de Deus que veio até nós, é a palavra que fez carne e habitou entre nós. Deus te ama, Deus se importa com você e Ele tem poder para criar e transformar tudo e qualquer coisa na nossa vida. Creia na palavra, né? Coloque a palavra nos seus lábios, na sua mente, medita nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo conforme a palavra de Deus tem para nós, ou seja, o que Cristo tem para nós, e você vai ter sucesso na sua vida. Deus abençoe.